Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nosso trabalho consistirá de alguma informação sobre a Ordem Rosa Cruz Amorque, leitura de um texto Rosa Cruz, um relaxamento dirigido, um período de harmonização e uma introdução à meditação. Prezados amigos da Ordem Rosa Cruz, senhores e senhoras, fráteres e sorores, como é habitual em nossa ordem, faremos uma breve invocação. Queiram se levantar. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, que durante este período de meditação, nosso ser físico, psíquico e espiritual esteja receptivo às tuas divinas vibrações, a fim de que possamos comungar em todos os planos com a tua onipresença, a tua onipotência e tua onisciência. Assim seja. Queiram sentar-se. Faremos agora uma breve apresentação da Ordem Rosa Cruz Amorque. A antiga e mística Ordem Rosae Crucis Amorque é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Vamos agora procurar relaxar o nosso corpo físico, a fim de que estejamos preparados para o período de meditação. O relaxamento desencadeia a ação de um poder maravilhoso capaz de produzir efeitos de restauração orgânica, fortalecimento físico, restabelecimento do equilíbrio psíquico e inspiração. Pedimos a todos que procurem sentar-se confortavelmente, com os pés afastados um do outro, apoiados no chão, com as palmas das mãos sobre as pernas, coluna ereta, em uma posição confortável, e fechem os olhos. Vamos agora fazer 3 respirações profundas da seguinte forma: inspirar, reter confortavelmente o ar nos pulmões e exalar. Pela primeira vez, inspirar, reter, exalar. Pela segunda vez, inspirar, reter, exalar. Pela terceira vez, inspirar, reter, exalar. Os Rosa Cruzes utilizam os sons vocálicos com o objetivo de harmonizarem com as leis cósmicas e de agirem positivamente sobre o ser físico, psíquico e espiritual. O som que vamos emitir é um som OM, que coloca nossa alma em harmonia com o universo, com Deus do nosso coração. Vou emitir o som OM em Ré natural acima do Dó central, uma vez, e em seguida todos juntos emitiremos 3 vezes. Pela primeira vez, inspirar. Pela segunda vez, inspirar. Pela terceira e última vez, inspirar. Muito bem. Concentre-se agora nos dedos dos pés. Mentalmente, sinta os dedos dos pés, a sola dos pés, os calcanhares,
a parte superior dos pés. Aos poucos, o relaxamento vai subindo. Concentre-se na parte inferior das pernas, até os seus joelhos, afrouxando os músculos. Concentre-se agora na parte superior das pernas, sentindo os músculos, afrouxando-os, relaxando. Concentre-se agora nos seus quadris, na cintura, afrouxando bem a cintura. Concentre-se nos dedos das mãos, na parte superior das mãos. Mentalmente, sintam suas mãos, afrouxando bem os músculos, relaxando. Sinta seus pulsos, a parte inferior dos braços até os seus cotovelos, a parte superior dos braços até seus ombros, afrouxando e relaxando os músculos, calma e tranquilamente. Concentre-se agora nos seus ombros, nas costas, no tórax, dos ombros até a cintura, afrouxando seus músculos, calma e tranquilamente, afrouxando, relaxando. Concentre em seu pescoço, em sua nuca, afrouxando bem os músculos do pescoço. Agora, no músculo da cabeça, afrouxando bem o couro cabeludo, a testa, as sobrancelhas, os olhos. Imagine os olhos como duas bolinhas gelatinosas flutuando no espaço ocular. Os músculos do rosto estão relaxados, o maxilar inferior afrouxando bem os músculos do rosto. Calma e tranquilamente está relaxando. Permaneça neste estado de relaxamento, calma e tranquilamente por alguns instantes. Renovando as energias do seu corpo, revitalizando, fortalecendo as suas funções, calma e tranquilamente. Permita que as agradáveis notas musicais e as ondas vibratórias construtivas envolvam todo o seu ser em uma aura de saúde, alegria e bem-estar. Saúde e paz. Permaneça neste estado por alguns instantes. Nós continuamos a seu lado lhe dando todo o apoio. Você pode descansar, calma e tranquilamente. Aproveitando esse momento de harmonização, envolva-se de virtudes positivas em todo o seu ser. Pense no amor pela sua vida, envolva-se de amor, de luz, de paz, harmonia, esperança, força interior, para enfrentar todas as situações. Sinta a força divina penetrando todo o seu ser. Sinta-se uno com ela, com essa energia vibratória que recarrega todo o seu ser com vibrações positivas. Seja um sol para si mesmo e para os outros. Seja luz, seja um servidor de Deus, seja sempre melhor, aquele que serve para a glória de Deus e de toda a humanidade, totalmente harmonizado, uno com Deus. Agora, em silêncio, vivencie este momento sublime de paz, de serenidade, de harmonia.
Aproveite essa paz interior para entrar em comunhão com as energias do amor, agradecendo por estes momentos de paz, por tudo aquilo que percebeu e por tudo aquilo que certamente irá receber. Aqueles que aprofundaram um pouco mais vão se retornando aos poucos. O ritmo da respiração vai aumentando, os músculos vão sendo acionados, os movimentos vão retornando, mexendo os pés, as pernas, os braços, os ombros, a cabeça, retornando à consciência objetiva cada vez mais e mais, abrindo os olhos, sentindo-se bem, movimente todo o seu corpo, retornando completamente à consciência objetiva. Fratres e sorores, senhoras e senhores, amigos da Mork. Hoje faremos a leitura de um texto para reflexão e meditação intitulado O Valor do Ceticismo, escrito pelo frater Ralph Emilius, ex-imperator. Trata-se de um texto disposto e trazido na revista Rosa Cruz no terceiro trimestre do ano de 95. Abre aspas. Não se pode conhecer realmente uma coisa sem tê-la experimentado. Fecha aspas. Este é um antigo adágio. Entretanto, há uma falha neste ditado. Muito do nosso conhecimento atual não é resultado da experiência direta. Somos obrigados a aceitar como conhecimento uma considerável quantidade de coisas relativas a nós mesmos apenas pela autoridade implícita de outras pessoas. A maior parte deriva-se de fontes como professores, sacerdotes, jornalistas, políticos e pessoas conhecidas. A aceitação das ideias que nos são transmitidas é crença. Em um mundo complexo, não nos é possível descobrir por nossos próprios meios tudo o que devemos saber. Tampouco podemos pôr à prova tudo o que nos é dito de modo a comprovar sua validade. A crença, portanto, torna-se um substituto para o conhecimento íntimo que se adquire como resultado de nossa própria observação e reflexão. Ao longo de nossas lidas cotidianas, adquirimos conhecimento pessoal até certo ponto. Não podemos deixar de observar certos eventos que acontecem à nossa volta. Esse conhecimento perceptual
é pelo menos factual, tanto quanto possamos confiar naquilo que vemos e ouvimos. Para muitas pessoas hoje, esse conhecimento perceptual impõe-se sobre elas, sendo forçosamente trazido à sua intenção pelas circunstâncias. Ao se realizar uma ação específica, uma série de coisas imprevistas, como causas e efeitos, podem ocorrer as quais não se pode deixar de observar. Usando uma frase jurídica, tudo pode ser totalmente circunstancial e, portanto, uma cuidadosa investigação subsequente pode provar ser algo diferente do que parecia. A crença só deveria ser admitida quando a fonte da informação tivesse sido amplamente estabelecida como confiável. Um exemplo de crença justificável são os conselhos do médico. Pode-se verificar pela licença sob a qual ele trabalha que o médico recebeu treinamento técnico em algum campo de terapia. Isso significa que sua opinião e conclusões baseiam-se em um conhecimento de experiência pessoal. Não se pode querer que qualquer um seja uma autoridade na multidão de assuntos técnicos de que depende a vida moderna. Uma tal crença, então, é uma atitude mental razoável em nossos relacionamentos. Muito daquilo que lemos hoje em publicações populares e mesmo em notícias jornalísticas é totalmente baseado em uma opinião. Uma opinião é uma conclusão não necessariamente fundamentada em fatos, embora possa ser uma crença honesta. Uma opinião pode ser plausível, pode soar de um modo racional e parecer lógica em sua apresentação das ideias, mas plausibilidade não significa necessariamente que os conteúdos sejam verdadeiros. O desconhecimento de um certo conhecimento pode fazer com que a afirmação pareça convincente. Na Idade Média, parecia plausível que se uma pessoa caminhasse para muito longe numa única direção, acabaria atingindo os limites da Terra. Essa conclusão fundamentava-se na premissa de que a Terra era achatada. Como exemplo mais recente, pessoas que desconhecem as causas de certos fenômenos celestes naturais por elas percebidos aceitam como afirmações plausíveis que esses fenômenos são provocados por seres extraterrestres no espaço. No que diz respeito ao conhecimento abstrato e temas especulativos que não envolvem fatos reais, deveríamos confiar pouco na crença. Ninguém é verdadeiramente uma autoridade em questões de opinião pessoal e resultantes de mera interpretação individual. Ninguém pode se afirmar como autoridade em algo que não pode ser demonstrado e que consiste apenas em uma convicção pessoal. A verdade deve ser a confirmação da experiência. Não podemos sustentar que algo é verdadeiro se não podemos igualmente submetê-lo à prova de nossas experiências sensoriais. Podemos racionar até certo ponto que a questão é bastante autoevidente para nós. Nós, em nós mesmos, podemos não ter qualquer dúvida sobre ela. Entretanto, expor um conceito a uma análise objetiva pode subsequentemente provar que ele é falso. Assim, somos obrigados a aceitar as descobertas principais das nossas experiências sensoriais em contraste com a razão apenas. Se nos recusamos a aceitar o que os sentidos comunicam, a realidade de certas condições podem nos destruir. Não podemos, por exemplo, fechar os olhos e imaginar que uma rua está livre de carros passando e caminhar para o meio dela sem correr o risco de um desastre. Portanto, a apresentação racional de um conceito por uma pessoa, sem a comprovação da experiência objetiva, é quando muito uma verdade relativa. Ela é relativa ao raciocínio particular do indivíduo que a expõe. Esses assuntos abstratos, sua contemplação e interpretação pessoal, que para ele representam uma convicção autoevidente, são equivalentes às de qualquer outro indivíduo. Consideremos a noção abstrata de Deus. Este é um conceito sem uma realidade objetiva. Em outras palavras, não existe uma coisa material que seja a contraparte da ideia de Deus e que tenha aceitação universal por todos os seres humanos. Consequentemente, a concepção de Deus alcançada por um indivíduo possui uma relativa verdade, igual alcançada por qualquer outro indivíduo sobre a mesma questão. Desacreditar nossa opinião sobre assuntos abstratos, simplesmente por ser nossa opinião e aceitar de outra pessoa, que se diz uma autoridade, é um desnecessário sacrifício da nossa liberdade intelectual. Encontramos essa crença e fé cega muito comumente à mostra hoje em dia.
porque alguém muito popular escreve ou fala de modo convincente sobre um assunto que não pode ser empiricamente demonstrado, não deve garantir uma crença implícita nas afirmações feitas. Há uma crescente necessidade de um ceticismo saudável. Um cético não é alguém com a mente fechada para as postulações e exposições dos outros. Pensar assim é cometer uma injustiça para com o verdadeiro cético. O verdadeiro cético é alguém que chegou a uma convicção pessoal sobre um assunto ou questão. Para ele, a questão está até certo ponto satisfeita. Ele não é persuadido a substituir sua própria concepção pela de um outro, a menos que os fatos possam refutá-la, ou no caso de ser algo relativo a um assunto abstrato, que surja um argumento mais lógico que o seu. O verdadeiro cético é o individualista intelectual, alguém que pensa por si mesmo. Ele não é facilmente influenciado pela opinião das massas, pelo fato de um certo número de pessoas acreditar nisto ou naquilo, ou por uma publicação popular ter feito esta ou aquela declaração. Para este cético, verdade é realidade. Ele tem que ser aplicável a certas circunstâncias e ter preponderância do respaldo das experiências. Se algo tem em si os elementos da verdade, então ele é merecedor de aceitação, quer tenha ou não concordância das massas. O cético, contrariamente à conceituação popular, não é alguém inclinado à descrença. Ele é tão prontamente o buscador do conhecimento quanto o não cético, sendo que a diferença é que o cético tem certos critérios pelos quais aquilo que é oferecido como conhecimento é avaliado. Esses critérios são a demanda por uma demonstração razoável de tudo o que é declarado, a menos que se trate de conclusões abstratas prima facie. Em verdade, o cético diz: eu quero acreditar, eu quero saber, mas não vou acreditar credulamente tudo o que me dizem, nem vou aceitar sem questionar uma opinião sem provas. Talvez o cético demore um pouco mais para aumentar o seu reservatório de conhecimento. Entretanto, ele é menos suscetível de ficar decepcionado ou desiludido. Assim lhe pergunto, como um homem pode ser livre e não pensar por si mesmo? Afinal, só aqueles que pensam fazem uma escolha verdadeira. Os demais estão sujeitos à influência da sugestão, seja ela sutil ou direta. Frases e sorores. Durante alguns minutos, façamos uma reflexão sobre o conteúdo do texto que acabou de ser lido. Frases e sorores, senhoras e senhores, amigos da Amorc. Partiremos agora para o encerramento desta reunião. Queiram se levantar. O nosso trabalho desta oportunidade está concluído. Agradecemos a presença de todos e renovamos o convite para a próxima semana. Que todos tenham saúde, sucesso e amor em suas vidas. Paz profunda, até o nosso próximo encontro.